Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba. E hoje aqui eu trago esta notícia que saiu no Church Militant, um site católico dos Estados Unidos. Essa notícia: o exército sitia Fátima. Pela primeira vez em 103 anos, não haverá nenhuma festividade no Santuário de Fátima. 3.500 soldados da Força Nacional cercam o santuário. Fecharam todas as estradas para impedir que qualquer peregrino fosse a este local, onde Nossa Senhora fez diversas aparições em 1917. A primeira, em 13 de maio, na Cova de Iria, para os pastorinhos Jacinta, Francisco e Lúcia. Francisco e Jacinta morreram respectivamente com 10 e 11 anos de idade. Fenômenos aconteceram e há muitos testemunhos, fotos e milagres de Nossa Senhora neste local. O mais impressionante é que o fechamento do santuário não se deu por ordem do Estado português. Foram os bispos que pressionaram o bloqueio. Aqui eu leio aqui um pedaço da notícia. Em uma flexão sem precedente de militares, milhares de soldados portugueses cercaram o santuário de Fátima para impedir que os peregrinos entrassem no santuário sagrado de Nossa Senhora. O governo de Portugal lançou a Operação Fátima em Casa. De 9 horas à quarta-feira, estacionando 3.500 soldados da Guarda Nacional Republicana, GNR, para monitorar, sensibilizar e impedir possíveis movimentos, seja a pé ou em veículo, disse o diretor de operações, Vitor Rodrigues, à Rádio Renascença. Pela primeira vez na história, os cultos de 13 de maio, que comemoram o 103º aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora, a Lúcia dos Santos e Francisco e Jacinta Marto, na Cova da Iria, serão realizados sem a presença de peregrinos devido à pandemia do vírus chinês, da peste chinesa. Rodrigues saudou a fantástica postura colaborativa, entre aspas, da Conferência Episcopal de Portugal, com quem a GNR trabalha há muitas semanas. Ele garantiu ao público que não haveria necessidade de força militar. Cercar o santuário como uma comunidade católica é pacífica e geralmente não causa um problema. O cerco do santuário de Fátima pela Guarda Nacional Republicana é um escândalo igual ao fechamento das piscinas de Lourdes devido ao coronavírus, disse ao Church Militant o principal historiador católico da Itália, Roberto De Mattei. A culpabilidade moral do escândalo, no entanto, não recai sobre os militares portugueses, mas sobre as autoridades eclesiásticas, que ofereceram e até colaboraram com as autoridades civis para impedir que os peregrinos acessem o santuário em 13 de maio, afirmou o professor De Mattei. O espírito de submissão ao mundo e seus poderes pelos bispos, não apenas portugueses, sugere que no futuro esses mesmos clérigos estarão prontos para se submeter ao Islã, dispostos a viver sob a Sharia e total subordinação àqueles que gostariam de fazer Europa a terra de Muhammad, disse o diretor da Fundação Le Santo. Assim, meus amigos, aconteceu em Fátima e aconteceu
aqui também no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que foi fechado por ordem de uma promotora da cidade, ou juíza, sei lá, o Poder Judiciário, para prevenir contra a doença. Essa gripe, que até agora está no pico, e o pessoal assustado, com medo, por causa do terror praticado pela mídia, porque para você ficar em casa, eles têm que incitar o medo, senão você sai. Não sei até quando. E esse terror obriga, então, a esses arautos da ciência, a esses cavaleiros da ciência, a tomarem medidas drásticas, impedindo cultos religiosos, impedindo missas e o sacramento, no caso dos católicos. Aqui no Brasil, a gente vê que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a maioria de seus componentes é comunista. Como pode? O comunismo foi condenado pela Igreja em 2 encíclicas papais, Pio XII, principalmente. O comunismo é contra toda a Igreja, todos os dogmas da Igreja, contra a Escritura, contra os ensinamentos de Jesus. O comunismo é satânico. E esses bispos brasileiros, inclusive do Santuário de Aparecida, deveriam ser execrados, expulsos da igreja para o bem dos católicos, dos verdadeiros católicos. Os padres se acovardaram porque eles deveriam ser os heróis nesse momento, explicando à população, fazendo desmentido das fake news, das notícias falsas produzidas pelas redes de TV e pela mídia tradicional, Globo, Estadão, Folha de São Paulo, Veja, Isto É, e todos os jornais estaduais replicando de maneira irresponsável notícias com manipulação de números, muita gente morrendo por outras doenças e sendo enterradas por Covid-19 por imposição de decretos governamentais. Os médicos têm sua parcela de culpa também por não se rebelarem contra esta ordem canalha desses comunistas. Os padres brasileiros, aliás, todos os padres, deveriam se inspirar nos cristeiros do México, que pegaram em arma para defender a liberdade. Nesse momento, a liberdade para os brasileiros é a pedra preciosa pela qual, se preciso for, dar a vida. Porque é isso que os globalistas, a OMS, toda a estrutura mundial que esses governos estão seguindo, querem acabar, querem destruir os direitos individuais e a nossa liberdade, inclusive de expressão. Assim, meus amigos, não resta outra coisa para nós, é rezarmos. Amanhã, dia 13 de maio, é rezarmos o rosário. Lembrar que Nossa Senhora pediu que o fizesse diariamente pela paz do mundo. Em 1917, ela avisou os pastorios que se ela não fosse consagrada à Rússia, a Rússia espalharia o mal pelo mundo, como de fato aconteceu. A Rússia, onde
nasceu o comunismo, espalhou pelo planeta, foi para a Ásia e a China matou 70 milhões, esse regime matou 70 milhões de cidadãos chineses. No mundo inteiro, no século passado, foram 200 milhões de pessoas assassinadas das formas mais cruéis possíveis. Em Cuba, só no primeiro mês foram 100 mil fuzilamentos feitos pelos assassinos Fidel Castro e Che Guevara, que esse último, além de ser chamado de porco fedorento porque não gostava de tomar banho, na ONU, num discurso que você encontra aqui no YouTube, ele disse que o regime deles era de morte. Ele foi acusado, ele odiava gays, ele odiava negros e fuzilou muita gente. E esses governadores e esses políticos de esquerda do Brasil querem transformar o Brasil numa Venezuela, já que não conseguiram roubar as eleições ao ponto de eleger o canalha do Haddad, agora querem nos transformar, aliás, transformar o Brasil numa Venezuela a partir do decreto desses governadores corruptos. Estão manipulando números e aproveitando dessa crise para baixar medidas de emergências e comprarem a rodo sem prestar contas, sem licitação. Espero que a Polícia Federal caia em cima desses indivíduos e mostre a verdadeira face deles. Assim, meus amigos, repetindo, a nós devemos rezar o rosário amanhã, todos os dias, e pedir, principalmente, pela proteção do nosso presidente e de todos aqueles que lutam para tirar o Brasil das trevas que o partido, que esses comunistas nos colocaram há 30 anos. Não só os católicos, mas a todos os cristãos que eu peço. Rezem, rezem pelo arrependimento dos pecadores e pelas suas conversões. Rezem por Nossa Senhora, por Jesus, para Deus Pai Todo-Poderoso e Espírito Santo, que nos proteja desses ditadores, desses prefeitos e governadores que são responsáveis pela desgraça, pelo fechamento de empresas, pelo desemprego e pelas mortes de pessoas, inclusive jogando milhares delas na fome. Pessoas sem trabalhar, sem o que comer, a saúde fica fragilizada e propensa a pegar qualquer tipo de vírus e ir a óbito, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis. Quem mais sofre são as crianças e os idosos. Todas essas mortes devem ser creditadas a esses prefeitos e governadores. Um grande abraço e que Jesus Cristo, nosso Pai, nosso guia, nosso Salvador, abençoe você e sua família e todos os seus amigos. Até o próximo.